Hoje a gente vai falar sobre os impactos das nossas decisões, né? O cenário que a gente toma as decisões e como é que isso impacta a nossa vida. Então eu separei aqui algumas coisas para a gente falar, vocês vão mandando perguntas. É isso mesmo, Vitor, eu faço toda segunda-feira às 21h30. Ou quando eu não consigo na segunda-feira, eu tento fazer no máximo na terça-feira. Semana passada eu não consegui fazer porque eu estava muito doente, sem voz, então eu ia ficar tossindo pra caramba aqui, então não ia ser muito produtivo. Então hoje eu estou um pouco melhor, mas ainda minha voz está ruim, mas eu tento fazer toda segunda-feira às 21h30. Bom, então vamos lá? Podemos começar? Legal, tem gente entrando aí, então vamos bater um papo pra gente não tomar muito a noite de vocês. Bom, eu me inspirei nesse post para fazer com vocês pelo seguinte, estão me perguntando qual a duração, eu quero tentar fazer hoje em mais ou menos uns 30 minutos, tá? 30, 40 minutos, vai depender da interação de vocês, mas o meu recado aqui eu acho que eu consigo dar em uns 20 minutos. Oi Ana, Paula entrando, um monte de gente, legal, então vamos lá. Eu me inspirei para fazer esse periscope com vocês pelo seguinte, quando a gente toma algumas decisões, a gente sempre toma as decisões considerando o cenário atual. Então, claro, né, a gente não tem todas as informações que a gente precisa para tomar as decisões. E a gente nunca tem um cenário perfeito para que essas decisões sejam tomadas. Mas é sempre importante a gente considerar alguns aspectos, principalmente quando a gente está falando de grana. Então, a primeira coisa é que a vida ela não é uma linha reta. Então, a gente sempre estabelece os nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos, partindo do princípio que a nossa vida vai seguir sempre aquela linha reta. Então, eu me lembro muito quando eu era jovem, né? Então, tinha sempre aquela trajetória que todo mundo espera que a gente percorra. Então, você cresce, você estuda, entra na faculdade, casa, tem filhos e assim vai, né? Mas não necessariamente isso acontece. A gente vê muito isso, o quanto essa mudança, quanto esse trajeto mudou ao longo do tempo e ao longo das gerações. Então a primeira coisa é isso, né? A vida não é sempre como a gente planeja. E eu acho que o segredo disso é a gente conseguir navegar nessas incertezas. E aqui a gente vai falar especificamente de grana. Então, a nossa vida está sujeita a várias mudanças. Então, a gente tem fases da vida, como eu falei, que são questões internas que acontecem com a gente. Então, desde o processo de amadurecimento, a mudança de valores e prioridades, que isso acontece ao longo do tempo. Eu me lembro muito que eu contei até a semana passada, um pouco da minha infância, né, lá no Mato Grosso, e eu tinha algumas coisas, né? Sempre quis trabalhar. Era engraçado que eu não tinha essa noção de mercado financeiro, mas o banco para mim era um ambiente que eu sempre achava interessante, achava bacana de trabalhar, então era o que eu tinha como inspiração. E eu tinha assim, né, lá depois de muito tempo, que eu já estava no mercado financeiro, eu entrei com 23 anos de idade, e aí eu tinha aquela máxima que eu queria ser presidente de um banco, queria ser uma alta executiva, e essas coisas vão mudando ao longo do tempo, né, então hoje eu tenho uma preocupação muito mais de ser reconhecida pelo trabalho que eu produzo do que o cargo que eu ocupo. Então, esse é um processo de amadurecimento natural que acontece na vida das pessoas. Então, a gente tem o processo em si de amadurecimento, mudança de valores, mudança de algumas crenças, o que a gente achava uma verdade absoluta não acontece mais. Então isso é um processo super natural de crescimento e de mudança. Depois a gente tem até as próprias fases da carreira da gente. Então a gente tem um processo inicial em que a gente investe muito na carreira, estuda, faz curso, se dedica, né, para o período da faculdade de formação. Depois você tem uma outra fase que é realmente de você começar a fazer os seus projetos, ter uma ascensão profissional. É aí que muitas pessoas têm a grande chance de fazer realmente um pé de meia, construir um patrimônio. E isso depois, com o tempo, ele vai... Oi Ana, que legal. Eu tô bem maquiada, viu, pra falar a verdade, mas tô super fã aqui. Obrigada pelo elogio.
Então a gente tem até essa fase de ascensão profissional, e que é nessa fase que a gente tem a grande chance de fazer um acúmulo de patrimônio e fazer de fato a construção de um patrimônio mais duradouro. E depois a gente começa a entrar numa outra fase de vida, em que o ritmo de trabalho diminui, muitas pessoas se aposentam, né? A gente tem no Brasil assim a idade de aposentadoria muito precoce, hoje as pessoas estão vivendo muito mais. Então, essas fases e essas mudanças vão acontecer ao longo da nossa vida. E a gente tem também outros aspectos que impactam, que são os aspectos externos. Então, todos esses que eu falei são questões até de própria escolha, né? Então, quando você fala de amadurecimento, de carreira, de quais caminhos que você vai escolher no seu trajeto, mas também a gente está influenciado pelo mercado externo, né? Pelos fatores externos. Então, que são fatores econômicos, são fatores sociais que mudam ao longo do tempo. Então, aspectos que antes eram valorizados na sociedade, eles podem mudar. Então a gente pode citar vários exemplos aqui, né, de consciência quanto à questão de sustentabilidade do planeta, de gestão mais eficiente do lixo, e aspectos políticos também. Então, se é que a gente está vivendo um momento de influência política, a gente está num bom exemplo atual. Então, a gente sempre está suscetível às questões de mudança interna e às questões externas. Então, por isso que as nossas decisões, elas não podem ser tão lineares, principalmente quando a gente está falando de grana. Então, se você toma uma decisão levando em consideração uma fase da vida, sem considerar os impactos que isso vai gerar ao longo da sua vida, porque, como eu disse, a vida não é uma linha reta e ela está em constante transformação, isso pode comprometer muito o seu futuro. Então essas decisões, elas têm que ser muito bem pensadas e consideradas realmente esses fatores nesses horizontes mais longos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente toma uma decisão, e eu vejo isso muito, eu até anotei aqui, quando a gente toma decisões em 3 aspectos, por exemplo, de consumo, investimento e na vida, a gente sempre considera o que acontece no hoje. E a gente busca soluções momentâneas. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, bom, eu preciso resolver minha questão de dívidas. Então, ela considera o aspecto atual e tenta resolver, o que é uma grande saída. Não estou dizendo que isso não seja bom, mas qual é o impacto disso para o futuro? Então, será que é só realmente quitar as dívidas e é o suficiente ou não? É necessário quitar as dívidas e também começar a pensar num plano de investimento. Quando uma pessoa faz um consumo, por exemplo, então, eu considero, olha, eu vou comprar um carro, por quê? Porque eu estou empregado, minha mulher também trabalha, o meu marido também trabalha, os meus filhos são pequenos, ainda não estão em idade escolar, que consome grandes recursos da família. Só que você pensa em pagar esse carro em 48 meses. Em 48 meses, certamente seu filho vai entrar numa escola e o nível de renda da sua família vai aumentar, né? Então, você vai ter mais despesas e muito provavelmente as mesmas receitas. Você pode correr o risco, por exemplo, de perder um emprego, né? Então, quando se tomar uma decisão, é importante considerar essas variações de cenários que vão acontecer na vida. Então, outro episódio importante que pode acontecer na vida de um casal é o próprio divórcio. A maior parte dos problemas, quer dizer, grande parte, não é a maior parte, mas muito dos problemas financeiros familiares vem depois de um divórcio. Por quê? São 2 rendas, uma casa, né, um estilo de vida, e no divórcio isso se divide por 2. Então são 2 casas, uma renda para cada um, então o padrão de vida das famílias despenca e o choque é muito maior. Além de você ter que resolver as questões familiares, que são terríveis num processo de divórcio, ainda é necessário que seja discutido as questões financeiras, e certamente isso é motivo de ainda mais de conflito. Então, todos esses processos de decisão, eles precisam realmente considerar que impacto isso vai ter ao longo do tempo. Vejo pessoas que financiam apartamentos também, considerando o cenário atual, o emprego que tem, a taxa de juros do financiamento naquele momento. Então, qual é o impacto disso? Como é que vocês podem considerar isso mais ao longo do tempo? Então, por isso que alguns especialistas dizem o seguinte: primeiro,
qualquer tipo de financiamento que vocês tenham que fazer, principalmente aqueles grandes financiamentos, que o objetivo é fazer uma construção de patrimônio, é importante que isso não comprometa muito a sua renda. Então, se, por exemplo, no caso de um casal, se um perdeu o emprego, pelo menos a outra renda ainda está garantida. E essa outra renda tem que ser capaz de suprir as necessidades da casa e ainda honrar com os compromissos. Então, muita gente cai na inadimplência porque não considera esses aspectos, considera e toma a decisão naquele momento. Então, esse acho que é uma consideração importante que vocês precisam fazer na tomada de decisão. Então, quando se for fazer um empréstimo, por exemplo, eu acho que algumas questões super interessantes de vocês se perguntarem, né? A decisão, ela está levando em conta, como eu falei, o contexto atual, a necessidade atual, e é muito engraçado que mesmo não sendo um problema de como honrar as parcelas, é como vocês dimensionam a necessidade do casal. Então, acontece muito de querer morar num apartamento muito grande, mas a família ainda nem cresceu, então o casal no começo da vida ainda está fazendo a construção do patrimônio. E a melhor época de fazer de fato a construção do patrimônio é no começo de um relacionamento, né? No começo de um casamento, porque você soma duas rendas e você tem uma casa, né, apenas para gerenciar. Então esse é o momento em que, se vocês tomarem uma decisão considerando os impactos futuros das suas decisões, isso pode ser muito próspero para o casal. Então, de repente, pode ser escolher um apartamento menor, uma casa menor, num bairro que seja interessante, o custo de vida seja dentro dos padrões esperados, nunca usar o máximo do padrão possível, né? Isso também acontece bastante. A renda vai aumentando, você vai aumentando seu padrão e aí, né, você não está enriquecendo, você só está tendo mais despesas com uma renda maior. Lembre-se que o enriquecimento é quanto você preserva e não necessariamente o quanto você ganha. Então é importante se perguntar, bom, essa decisão que eu estou tomando, se algo mudar, quais serão os impactos disso? Eu vou poder honrar? Isso vai me prejudicar? Né? Vai me tomar uma proporção que eu não possa administrar? Eu vou ter uma saída para essa situação que eu estou escolhendo? Qual é essa saída? Um novo empréstimo, ajuda de alguém, ou realmente eu vender aquele bem para poder honrar? Então, isso é muito importante de fazer, é uma avaliação muito importante de se fazer. E aí, então isso eu falei até agora dessas grandes questões. Então, as decisões que são tomadas no presente e que impactam e podem impactar, e certamente impactarão de forma positiva ou negativa os seus planos futuros. Mas tem aquelas coisas que também são do cotidiano que elas comprometem tanto quanto. Então são aqueles consumos pequenos que atrapalham de forma significativa os grandes planos. Então eu estou falando aqui, às vezes, de consumos pequenos, de viagens sem planejamento, de consumos de forma geral que quando você vê, o dinheiro já foi todo pelo ralo. Então, esse também é uma observação super importante que você tem que ter. A gente tem, claro, esses grandes valores, essas grandes decisões de vida que realmente elas vão perdurar por muito tempo, mas essas pequenas decisões, esses pequenos deslizes também comprometem o futuro. Eu tenho essa semana alguns seguidores novos lá do Insta, têm trazido experiências bem interessantes, principalmente da dificuldade de controlar os impulsos nesses pequenos consumos. E eu já falei também aqui, falo bastante no Insta, de tudo que é escondido e você não percebe quando vê te consome de uma forma devastadora. Então é sempre importante a gente estar muito atento. E como é que a gente pode ter essa atenção? Definindo claramente os objetivos. Ó, o Vitor dizendo que é o caso dele aqui. Olha, Vitor, o que eu sempre falo para pessoas que têm essa dificuldade de fazer uma gestão financeira eficiente ou de conseguir mudar a situação que se encontra, eu acho que o primeiro passo é tentar traçar um objetivo. Não dá para você
começar a guardar dinheiro para guardar sem ter um propósito. Você precisa dar um propósito maior à sua meta financeira do que o seu consumo atual. Então vamos supor, se o sonho da sua vida é fazer uma viagem super bacana, então tenha isso como um objetivo maior. Então vai lá, veja para onde você quer ir, o quanto custa, o que você precisa fazer para chegar lá, e aí dessa forma você vai ter muito mais facilidade de abrir mão das suas coisas do cotidiano, dessas suas despesas ou desses seus deslizes pequenos do dia a dia em prol de um objetivo. Se você não tiver materializado exatamente o que você quer, qual o seu propósito para fazer essa mudança de vida financeira, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço, ou quase todo mundo que eu conheço, que não consegue ter uma meta, que não consegue atingir seus objetivos financeiros, é porque não tem uma meta clara a perseguir. Então, eu dou muito exemplo de uma maratona ou de uma corrida. Você quer correr? Quanto tempo, qual a distância, em quanto tempo, como é que você vai se preparar, tudo isso precisa de planejamento. E na vida financeira não é diferente. Então, o cuidado maior mesmo tem que ser nas pequenas coisas. E só é possível conseguir mudar um pouco esse mindset, né? Essa chavinha dentro da sua cabeça se você definir claramente quais são os seus objetivos. E esses objetivos têm que ser maiores do que a sua necessidade. Então aqui tem uma pergunta, uma meta clara seria um valor X na conta bancária. Pois é, eu acho que tem que ser um valor... Mas eu vou te falar uma coisa. É um valor X, mas ele tem que ter um propósito. Esse valor X é para quê? Ele é para você fazer uma viagem, para você garantir uma reforma da sua casa, é para você se aposentar, é para você... Qual é o motivo? Quanto mais material, mais materialização vocês fizerem dos seus objetivos, melhor. Porque você pode ter assim uma baita grana no banco, sem um propósito, ele só vai ser um bando de papel e um bando de número. Aqui, tem uma dúvida, sou autônomo e isso requer investimento. Então, qualquer atividade requer investimento. No caso dos autônomos, é uma coisa, claro, diferente, porque vocês têm as receitas que não são... As receitas são variáveis, elas não são fixas. Mas no caso das pessoas que são assalariadas, elas também têm um investimento. Elas têm um investimento de carreira, uma série de coisas. Então, como fazer para que está investindo? Depois você me repete aí a pergunta, Vitor, no final. Deixa eu só acabar de responder a outra do autônomo. Eu acho o seguinte, que é muito importante para o autônomo ele ter uma ideia, assim, porque o autônomo ele é uma empresa, né? Uma empresa numa pessoa. E eu fiz outro dia um bate-papo com umas amigas e todas elas autônomas, a gente discutiu bastante isso. É importante você fazer uma avaliação de quais são as suas receitas dos últimos 6 meses. Então, quanto você ganhou nos últimos 6 meses? Para você ter uma média de quanto você ganha. Eu ganho 5, eu ganho 15, eu ganho 20, eu ganho 1. É importante você ter mais ou menos uma ideia, mais ou menos, né, quanto mais preciso, melhor, uma ideia de qual é a sua capacidade de renda. E outra, você tem que fazer a mesma coisa com as suas despesas. Então, se você tem locomoção, se você visita clientes com carro, ou se você tem investimentos em, sei lá, não sei qual é o ramo do seu negócio, mas você tem que entender o quanto você precisa investir para isso. E aí você precisa tratar isso como se fosse uma empresa mesmo. Olha, então eu ganho 10, gasto 8 investindo na minha empresa, né, ou no meu trabalho, seja qual for, e qual então é o nível de renda que eu posso, qual o nível de despesa que eu posso ter com esse trabalho. Eu tive um personal uma época muito bacana, ele tinha, e a gente falava muito sobre grana e tal, e a gente dizia o seguinte, e ele me falava o seguinte, a forma dele gerir o dinheiro era, ele tinha lá um número de alunos, ele tinha uma média já de clientes, e ele só comprometia 50% do valor que ele ganhava. Então, se ele tivesse 10 alunos, ele vivia com apenas a receita de 5 alunos. Por quê? O que viesse a mais era lucro, porque ele criou um padrão de renda sempre com a média da metade dos alunos dele.
ele geria a grana de uma forma super eficiente. Cada um tem que achar um método, mas o importante é, você tem que fazer uma organização. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o quanto você ganha, o quanto você gasta, e aí sim você estabelecer suas metas e seus planos, tá? Então, essa foi a pergunta do autônomo. Depois alguém me perguntou aí sobre quitar dívidas, posso voltar, e outra pessoa me perguntou sobre comprar um carro para o filho. E aí eu vou também responder, se vocês puderem repetir a pergunta. E aí eu vou caminhando aqui, que eu tenho mais um ponto para dizer. E aí uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje é o seguinte, muito está se falando de crise, né, gente? Não se fala em outra coisa, só abrir os jornais, o dólar quase batendo 4, a bolsa despencando, as pessoas preocupadas, o nível da economia baixando. Então, enfim, vocês devem estar acompanhando aí de uma forma ou de outra. Sem dúvida nenhuma não é um período fácil, não é um período simples, é um período realmente bastante sério para a nossa economia, mas toda crise nos ensina alguma coisa, em qualquer que seja ela, até nas guerras, né, que é um caso absolutamente extremo, ele ensina coisas para a população. Então, uma das coisas, e a principal que uma crise ensina, é a questão da gestão da escassez. E nesse mundo que vivemos, tudo é escasso. O dinheiro é escasso, a água é escassa, tudo é escasso. Então a crise nos ensina a gerir recursos escassos. E sempre que a gente passa por um processo como esse, é uma grande chance de aprendizado para a gente fazer essa gestão de forma mais eficiente. Quem mora aqui por São Paulo, depois vocês me contam de onde vocês são, sabe que a gente está passando por uma seca absurda aqui, então está todo mundo fazendo um uso diferente da água. E outro dia eu fui numa palestra muito interessante, tinha um palestrante que ele era do Nordeste, e ele disse o seguinte, que por mais que se falasse que o Nordeste vive secas por anos, né, a gente só ouve isso, ele só foi aprender a gerir a água de forma mais eficiente morando em São Paulo. Então sempre a crise traz alguma coisa pra gente. A crise hídrica realmente mudou os padrões do paulistano nesses últimos meses. E em geral esse aprendizado ele é permanente. Então quando a gente passa a ter que gerir recursos de forma mais escassa, é uma oportunidade da gente mudar os nossos hábitos. E com a grana é a mesma coisa. Então, hoje as pessoas estão mais cautelosas ao pedir um empréstimo, todo mundo está revendo os seus conceitos, né, de gastos, o seu padrão de gasto. Então, sempre é uma boa oportunidade para rever. Então, de novo, voltando ao tema central aqui do nosso bate-papo, as decisões que a gente tomar hoje, elas vão impactar certamente o nosso futuro, e o nosso futuro está logo ali. Né? Então, não sei a média de idade de vocês, eu tenho 42 anos e tá aí, meu futuro é todos os dias, e eu tenho que trabalhar e preservar ele todos os dias. Então, eu acho que essa crise pode ensinar que a gente tem espaço para cortar despesas. Para quem é autônomo ou para quem é empresário, sempre tem espaço para renegociar os contratos e custos com seus fornecedores, reavaliar realmente o nível de despesas de vocês, seja na casa, seja na empresa. Oi Enzo, boa noite, bem-vindo. Então sempre é possível aprender alguma coisa. Então, se essa crise está trazendo alguma coisa de positivo para a gente, é uma grande oportunidade da gente rever os nossos conceitos com grana. Bom, e fazer sempre escolhas bem conscientes. Então, em resumo, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, e a gente pode abrir aí para mais perguntas, sempre pondere suas decisões com cenários que vão além do que vocês estão vivenciando hoje. Olha, aqui o Vitor está perguntando que ele é autônomo, ele tem uma dívida de empréstimo e ele tem que quitar todos os meses. Eu não sei qual é o nível dessa dívida. Se você quiser, a gente tem, até você pode mandar uma pergunta, como quitar e investir. É importante você, para te responder objetivamente essa pergunta, eu precisava de mais informações. O que você pode fazer é mandar um direct para mim lá no Insta. E a gente tem o Caco Santos, que é um planejador financeiro, que ele pode responder isso para você de forma mais objetiva. Mas o que é importante? Primeiro, você tem que, se há uma dívida e ela está sendo quitada,
você pode tentar renegociar a taxa para antecipar os pagamentos, se livrar dessa dívida o quanto antes para você começar a fazer um investimento. Então é importante entender que contexto, para que você fez essa dívida? Você fez uma dívida para investir no seu negócio, ou foi para comprar um bem, esse bem ainda vale a pena você mantê-lo. Então tem uma série de fatores que é importante avaliar. O que é interessante considerar é que sempre não adianta você também ter dinheiro investido pagando os juros de uma dívida. Então é importante você realmente tentar fazer essa negociação se é que ela está em atraso ou alguma coisa do tipo. Mas a oportunidade que se tem para quitar as dívidas é você pagar antecipado. Então se você tem alguma reserva de grana, você pode dizer, olha, ainda faltam 20 parcelas, eu quero pagar em 10 parcelas, mas eu quero um desconto na taxa de juros, por exemplo. Então, Vitor, se você quiser, manda um direct lá no Insta, não sei se você me segue lá no Insta, é Dinheiro com Atitude, e aí você me dá mais dados, e aí eu passo para o Caco responde para você essa pergunta de forma bem detalhada. Ok? Pode ser? Legal. Bom, uma outra avaliação, então assim, né, a primeira conclusão aqui da nossa reflexão de hoje. Então é ponderar sempre as suas decisões, tomando em consideração não só apenas legal, hein, Vitor? Vou esperar lá o seu... É Vitor mesmo, né? O seu nome, tá? Acho que sim. Então é sempre interessante a gente ponderar as decisões nos cenários além daquele previsto. Então sempre considere questões, os riscos mesmo, né? Uma gestão de risco da coisa. Se você vai, se você pode perder o emprego, o que isso vai acontecer? Se entrar uma grana extra, que também pode ser coisa positiva, né? Olha, entrou uma grana extra, como é que eu vou fazer? Então sempre tente avaliar um cenário um pouco mais para frente. Tome cuidado em tomar uma decisão baseada no cenário atual. Segundo, avalie as reais necessidades. Então, será que eu preciso de um carro com esse padrão? Que vai me gerar um custo de seguro, vai me gerar um custo de manutenção, de combustível. Será que eu preciso de um apartamento ou de uma casa desse tamanho? Quais são os outros valores que implicam isso? Condomínio, custo de vida do bairro, os impostos envolvidos. Então é sempre importante avaliar a real necessidade e às vezes até adotar um padrão abaixo dessa necessidade, porque você pode ir prosperando conforme a sua prosperidade chegar, você não precisa dar o passo maior que a perna. Outra coisa, o futuro sempre chega, então essa coisa de, principalmente os jovens, eu faço bastante palestras em faculdade, converso muito com jovem, e é uma dificuldade mesmo deles conseguirem imaginar aos 20 anos o que eles vão ser aos 50. Eu me lembro muito, assim, que para mim o marco da minha vida era o ano 2000. E no ano 2000 eu teria 27 anos. Então isso para mim era muito forte. Assim, 27 anos era muita coisa e era tão distante. E chegou, hoje eu tenho 42. Então, uma coisa super importante é ter claro que o futuro chega. Então, e o futuro, ele é sempre um futuro que vai ser construído. Então, ele não é um futuro só da aposentadoria, ele é um futuro cotidiano dos seus planos que você quer realizar ao longo da sua vida. Então, isso é uma coisa super importante. E outra coisa muito séria, ainda vale bancar com uma consultora. Olha, financiamento de imóvel, eu vou falar, deixa eu acabar a conclusão aqui, a gente volta ao teu ponto. E uma outra coisa importante, assim, ninguém vai fazer melhor por você do que você mesmo. Seja o governo com aposentadoria, seja qualquer parente seu. Então, as suas decisões elas vão impactar você e o seu entorno. Então, a única pessoa capaz de tomar uma decisão que seja favorável aos seus objetivos é você mesmo. Então, se você quer construir alguma coisa, é você que tem que traçar esse caminho. Ninguém vai traçar por você. Mesmo assim, mesmo as pessoas que recebem herança, que são milionárias, elas têm que construir seu próprio projeto com base nas suas próprias decisões. Quantas pessoas que recebem patrimônios enormes e não sabem gerir porque tomam decisões erradas, porque não se preparam de forma adequada. Então, não é uma questão de
essas decisões, você olhar para si e cuidar de si, não é uma coisa só para quem está buscando a prosperidade. Às vezes uma pessoa próspera, que já tem um patrimônio legal, que vive numa vida super confortável, também precisa cuidar disso e preservar, porque às vezes mais difícil do que ganhar é preservar, né? Quantas pessoas que vocês conhecem, eu conheço algumas que tiveram assim um nível de vida muito bom, viveram muito bem, mas não conseguiram preservar o patrimônio. Então ninguém vai fazer melhor do que vocês. E principalmente um dado muito importante, que depois eu queria fazer um papo só sobre isso, é a questão da previdência. Se vocês apostam ou confiam que a previdência pública vai dar conta do recado, não vai dar. Então vocês vão ter que preparar aí um plano para manter o padrão de vida que vocês têm. Por isso que é importante definir que padrão é esse, porque quanto mais alto esse padrão, mais difícil de mantê-lo no futuro. E como é que vocês vão fazer para chegar lá? Porque hoje as pessoas estão vivendo muito mais e a gente vai precisar de muito mais grana para poder dar conta do recado. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, eu vou responder uma que está pendente, que é a questão do investimento imobiliário. Ah, legal, Simone, eu vou falar sobre previdência. Eu não sou especialista no assunto, mas eu vou ver, quem sabe eu não consigo convidar alguém para bater um papo sobre isso. A questão da previdência é muito clara, assim. Quando eu falo de previdência, eu não estou falando do produto de previdência, né, que tem em tudo quanto é lugar. Eu estou falando do processo de aposentadoria. Eu pretendo trabalhar até os meus 90 anos, mas porque eu quero, não porque eu preciso. Então esse é um dado super importante que vocês têm que levar em consideração. Hoje não é uma coisa simples você diminuir o seu nível de renda, envelhecer, e hoje, como eu disse, a gente está vivendo muito mais, a gente vai precisar produzir riqueza o suficiente para poder dar conta. Outro dia eu ouvi uma frase muito legal do Fábio Barbosa, ele foi presidente de Santander e é um executivo que eu admiro bastante. Ele diz o seguinte: a gente precisa enriquecer antes de envelhecer. Então eu acho que esse recado é matador. Então vamos lá. Tem uma pergunta aí sobre investimentos imobiliários. Eu não sei exatamente o que você quer saber, mas hoje mesmo eu vi uma notícia que os empréstimos aumentaram um pouco a taxa de financiamento imobiliário. Então tem que entender muito e fazer conta. Às vezes pegar um empréstimo com as taxas de juros que estão atualmente por um período muito longo pode ser muito caro. Então, de repente, continuar no aluguel pode ser uma solução. Mas é importante fazer conta, entender qual é essa taxa de juros que está sendo oferecida, se realmente vale a pena. Aí a pergunta foi se comprar de uma construtora ou direto no banco. Olha aqui, o Vitor, vale a pena alugar no AP, agora eu espero comprar. Então, Vitor, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que tem que fazer conta mesmo. Precisa entender, a decisão de comprar um apartamento ela é bastante séria. Era legal você ler um pouco aí sobre essas questões de imobiliária, que tem vários especialistas falando que os imóveis estão num preço ainda muito caro. Então é legal fazer conta mesmo. Entender qual é a grana que você vai ter disponível para você se bancar aqui. Porque um aluguel, você sempre tem a flexibilidade de você mudar o contrato num período mais curto. Uma dívida, em geral, você pega ela por 10, 20 anos. Então, como é que você vai honrar isso? Então, é interessante você conversar com um especialista sobre o tema. Me perguntaram aí sobre títulos públicos. Quando eu tomo muito cuidado de falar em produto, porque produto ele é apenas um meio hábil de se chegar a algum lugar. Todos os produtos têm sua vantagem e suas desvantagens, desde investimento em bolsa, a derivativos, que são investimentos bem mais sofisticados, ou até numa poupança. Então, eles só são uma forma de você chegar a algum lugar. O mais importante é entender que lugar que você quer chegar. E uma coisa que eu percebi os anos que eu trabalhava dando consultoria a clientes, que existe sempre uma decisão que é tomada para
para o investimento em si, né, na hora que você está tomando o investimento, de novo considerando aquele cenário, aquela situação. Meu telefone está tocando, peraí que já vão atender. Acho que já foi. Tomando em consideração aquele cenário, mas é super relevante de entender quais são os seus objetivos, porque, de novo, dependendo dos seus objetivos, esse produto pode ou não ser bom. Ele está com taxas boas, sem dúvida nenhuma, mas depende do prazo que você vai ficar com essa grana, se vai ser... as melhores taxas são taxas mais longas, que requerem um risco maior. Então, de novo, eu aconselharia você conversar com um especialista para ele entender de forma mais, como se dizem por aí, de forma mais holística a sua necessidade, para aí sim te orientar num produto mais adequado. Porque, de novo, o produto adequado é aquele que te põe mais próximo dos seus objetivos. Então, o mais importante é você saber quais são esses objetivos, o tempo que você vai dispor desse investimento, né? Qual o risco que você tolera correr, e aí sim a escolha do produto vai ser mais adequada. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Não, gente? Ó, tô vendo um monte de coraçãozinho, obrigada. Tá super legal aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que o meu recado de hoje era esse. Lembrando, nossas escolhas impactam nossa vida e a nossa vida não é uma linha reta. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente. Tá bom? Legal, gente? Bom, boa noite. Obrigada para todos. Quem tiver alguma dúvida específica, pode mandar um direct no Insta ou pode mandar um e-mail. O meu e-mail é asilvaleone@gmail.com. Flávia, obrigada pela dica da Flávia. Hoje valeu, viu? Porque eu tinha dúvida como o meu Periscope estava cadastrado, então meu Periscope também é Dinheiro com Atitude, não é Ana Leone, para não dar confusão. Super obrigada pela dica. Ana, Vitor, Enzo, que ficaram aqui, Priscila, super legal. Simone, obrigada. Vou fazer um especial de Previdência. Flávia, obrigada, viu, pela atenção. E boa noite, gente. Vai lá curtir a família. Tchau.